Shalom Hashem, sou Alf. Nesse 17 de abril de 2018, terça-feira, podemos ser virtuoso. O protestante pode ser virtuoso ou ele vive em pecado. Pregação flash, oferecimento da Igreja de Jesus. João capítulo 5, 1 de João capítulo 5. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obteremos os pedidos que a Ele tivermos feito. Se alguém vir a um irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, e este lhe dará vida, mas aos que não pecam, para a morte. Há pecado que é para a morte, e por este não digo que rogue, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, que é Cristo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que temos de Deus, que somos de Deus e que o mundo inteiro já é maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é pecado para a morte? Eu creio que ele contém a rejeição ao entendimento que recebemos, a sã doutrina que recebemos. Deixar a sã doutrina que recebemos de Cristo com a sua unção e voltar-se para o pecado da falsa doutrina é grave, contamina o nosso entendimento. E com o nosso entendimento contaminado, como poderemos nos guiar? Como poderemos viver? Fazer nossas escolhas? Portanto, precisamos da graça de Deus. É possível rejeitar as tentações, olhando e recebendo a graça de Deus que opera na nossa vocação interna e no nosso entendimento. Não nos deixemos corromper pelos falsos entendimentos, como, por exemplo, o voto do relator, ministro Dias Toffoli, escondendo, ocultando, tornando invisível a condição do gênero, do transexual, indiferente de ter feito uma cirurgia ou não. A identidade, a justiça, o cartório e a certidão, segundo esse ministro, não poderão revelar o DNA daquela pessoa. Nem o policial poderá saber, a não ser pedindo a justiça. Veja a que ponto nós chegamos na sociedade. A que corrupção de entendimento chegou o ministro da chamada Suprema Corte. O ser humano vive e se relaciona através dos sentidos. Só pela graça podemos viver nesse mundo, pois até mesmo a justiça dos homens conspira para ocultar o pecado, a desnatureza humana, a perda da identidade de criatura divina.
Por isso, não podemos nos orgulhar. Devemos saber que nada somos, nada sabemos, e só pela graça, com Cristo, eu sou virtuoso. Eu conseguirei viver uma vida virtuosa longe do pecado e das tentações e dos enganos sutis, profundos do maligno, da civilização de inversão de valores que vivemos hoje, do mundo que jaz no maligno, da relatividade, do subjetivismo da virtude, da negação das virtudes, da lei de Deus. Tudo que é contra a lei é pecado. Quem vive no pecado jaz no maligno. Aquele que nasceu de Deus, Cristo, não está guardando. Aquele que não confessar e não pedir a Cristo que o guarde dos vícios, das tentações, do pecado e que nos conduza no caminho virtuoso. Uma sigla mnemônica seria esta: NOCEP, se pegue, conservo. NOCEP, se pegue, conservo. Nada sou, nada sei, nada posso, senão pela graça, com Cristo. Sou virtuoso. Nada sei, nada sou, nada posso. Só pela graça, com Cristo, sou virtuoso. Vamos decorar? NOCEP, se pegue, conservo. NOCEP, se pegue, conservo. Essa é a posição do cristão, segundo a primeira carta de João, capítulo 5, versículos lidos de 14 a 21. Filhinho, guardai-vos dos ídolos e preservai o vosso entendimento, que é a verdade, a sã doutrina em Cristo. Shalom Hashem, a paz do Senhor.